Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. Eu me chamo Omar Rached e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ativos. Bom, recapitulando o que são ativos. Ativos são um dos componentes do balanço patrimonial, que é inclusive um demonstrativo financeiro que a gente já falou em vídeos anteriores, mas eles representam, em um determinado período no tempo, os recursos que a empresa possui e que têm um valor econômico para a empresa, ou seja, a empresa pode converter esses itens em dinheiro ou em algum benefício futuro para ela. Eles são classificados entre ativos circulantes, que são os recursos que a empresa pretende converter em dinheiro ou em algum benefício no curto prazo, que geralmente é um ciclo operacional, um ano, e entre ativos não circulantes, que são aqueles recursos que não são esperados para serem convertidos em dinheiro ou consumidos dentro do ciclo operacional. Aqui na direita a gente traz um exemplo do balanço patrimonial da Petrobras, do quarto trimestre de 2023, onde encontramos essa parte de ativos. Então, como falamos, eles são classificados entre circulante, que seria a parte mais voltada para o curto prazo, e não circulante. Também vale ressaltar que eles comumente reportam os ativos de acordo com o seu nível de liquidez. Então, o quão fácil aquilo poderia virar dinheiro. Então, a gente tem aqui caixa equivalentes de caixa e conforme a gente vai descendo a títulos e valores mobiliários, contas a receber, estoques, teoricamente o nível de liquidez ele vai diminuindo. Bom, mas como vocês podem ver aqui a gente tem várias linhas de ativos e muitas delas vocês devem estar se perguntando o que elas significam. Bom, essa é a ideia do próximo slide, então a gente vai passar pelas principais linhas do ativo. Vale ressaltar que essa lista ela não é exaustiva, ou seja, vocês podem terminar encontrando outras linhas em demonstrativos financeiros, mas ela já consegue ser um guia para vocês entenderem quais são as linhas que comumente costumam aparecer dentro dos ativos. Então vamos lá, começando pelos ativos circulantes de acordo com a ordem de liquidez. Temos caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, como o próprio nome diz, depósitos bancários à vista e algumas vezes investimentos de curto prazo que podem ser facilmente convertíveis em dinheiro. A seguir temos a parte de títulos e valores mobiliários negociáveis e colocamos aqui a parte negociáveis, pois esses títulos financeiros eles podem ser facilmente vendidos ou negociados a mercado, podendo, portanto, facilmente virar dinheiro para a minha empresa. Contas a receber. Isso daqui diz respeito a valores que a minha empresa tem a receber dos clientes por vendas ou serviços que já foram prestados. Então, por exemplo, vendas a crédito e também pode incluir provisão para devedores duvidosos. Na parte de impostos e contribuições, aqui seriam valores que foram reconhecidos para fins contábeis e que afetarão a declaração fiscal da empresa em períodos futuros, ou seja, houve um descasamento entre o quanto a empresa ela pagou de impostos e contribuições e o quanto ela reportou de impostos e contribuições, fazendo com que a gente traga essa diferença de valor, nesse caso, para a parte de ativos circulantes. Agora entrando na parte de estoques, como o próprio nome diz, são bens destinados à venda, matérias-primas, etc., que podem ser utilizados na produção ou na própria venda. Então, pode incluir produtos acabados, produtos em processo ou matérias-primas. E, por fim, para a gente encerrar a parte de ativos circulantes, nós também temos as despesas antecipadas, que nada mais são do que pagamentos feitos antecipadamente por serviços ou bens que serão recebidos no futuro. Então, aqui, por exemplo, temos seguros, aluguéis, assinaturas, dentre outros. Com isso tudo, a gente consegue ter um panorama geral do que encontramos dentro de ativos circulantes. Passando agora para ativos não circulantes, a gente começa com imobilizado. O imobilizado são bens físicos de longa duração que são utilizados na operação da empresa. Então aqui você vai encontrar, por exemplo, edifícios, máquinas, veículos e equipamentos. Esses itens geralmente são depreciados ao longo da sua vida útil e tendem a durar pelo menos mais de um ano. Temos também, assim como na parte de ativos circulantes, uma parte voltada para investimentos, só que aqui são investimentos de longo prazo.
Ou seja, a minha empresa ela pode ter uma participação em outras empresas, pode ter imóveis que ela investe ou qualquer outro investimento que ela considera de longo prazo e que não se destinam à venda no curto prazo. Também incluímos dentro de ativos não circulantes ativos intangíveis, ou seja, ativos não físicos que possuem um valor para a empresa, mas eu gosto de dizer que os ativos intangíveis a gente não pode tocar neles. Então são patentes, marcas registradas, goodwill, que, como a gente falou em outros vídeos, é o valor do mercado acima do valor contábil da empresa, e até mesmo softwares que a empresa desenvolveu. Então, a ideia de intangíveis aqui é pensar que são ativos que a empresa ela vai se beneficiar no futuro pensando também no longo prazo, mas que não necessariamente a gente consegue tocar nesse ativo. Isso me ajuda bastante a pensar o que é o intangível. Da mesma forma que temos impostos e contribuições no ativo circulante, a gente pode ter isso no ativo não circulante, só que aqui a gente está pensando em uma diferença contábil em relação à declaração fiscal da empresa para períodos de longo prazo. Temos também depósitos judiciais, que são valores relacionados a processos judiciais ainda em andamento. A gente pode até, inclusive, ter depósitos judiciais também em ativos circulantes, mas eles tendem a aparecer mais na parte de não circulante, por serem processos que demoram alguns anos para acontecer. E esses depósitos eles são feitos para garantir que parte ou todo de uma possível obrigação legal que a empresa tenha decorrente de litígios seja paga. Então ela já reserva uma parte do dinheirinho dela para poder pagar esses litígios no futuro. E por fim, a gente tem o famoso etc., que são outros ativos realizáveis no longo prazo. Então aqui a gente pode ter itens como empréstimos a receber de longo prazo, adiantamentos para fornecedores que não são realizados dentro do ciclo operacional normal, e dentre outros. Bom, eu espero que vocês tenham tido uma visão geral do que são os ativos, das suas principais linhas, e quaisquer dúvidas é só deixar nos comentários. Até a próxima e um forte abraço.